Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema Marcados por Deus. Semanas atrás, o pastor Ricardo Mota falou na igreja sobre Mateus 8, a cura de um leproso por Jesus. E mostrando que cada milagre, cada cura que era feita, apontava para Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. E particularmente nessa, Jesus fala para o leproso que foi curado que ele deveria procurar o sacerdote, mostrar para o sacerdote que ele foi curado, testemunhar e fazer a oferta que foi ordenada por Moisés e como testemunho ao povo. Essa oferta ordenada por Moisés está registrada lá em Levítico 14. E eu fiquei encantada, maravilhada, né? Às vezes a gente lê textos na Bíblia e não percebe a profundeza, as maravilhas, as pérolas, né, escondidas. Muitas vezes, né? A gente que não percebe, né? Mas se olhar bem, a gente vai enxergar. E lá em Levíticos 14, Moisés aprende do Senhor como deveria ser feito a evidência da cura de um leproso, o testemunho da cura. Então, diz que quando o sacerdote ele comprova a cura do leproso, o leproso deveria apresentar 2 aves vivas. Uma das aves seria imolada num vaso de barro sobre águas correntes, e a ave viva, ela seria molhada com o sangue daquela que foi morta. E depois disso, ela seria solta para o campo aberto. Está lá em Levíticos 14, de 1 a 7. É tremendo isso, porque o pastor Ricardo evidenciou que a lepra é uma doença, né, que mutila, que deforma, que isola o doente, representada aqui também pela nossa lepra espiritual, pelo nosso pecado. Então, ela pode, o leproso é como você e eu antes de conhecermos a Jesus. E quando nós somos libertos por Jesus, Jesus representaria essa ave viva, que foi morta. Então, e a outra ave viva, que não foi morta, mas foi molhada pelo sangue da primeira, seria você e eu. Então, a ave morta é simbolizada por Jesus. E a ave viva, você e eu. E depois, então, essa ave viva, ela marcada com o sangue, ela é solta em campo aberto. Isso é tremendo demais, né? Isso é tremendo demais. Jesus, ele morreu para nos curar da nossa lepra espiritual. E quando nós fomos para o campo, fomos liberados para o campo, não para simplesmente voar, né? Mas nós estamos no campo com uma missão, marcados, né? Testemunha da libertação da morte por Jesus Cristo. Nós levamos a marca de Jesus. Isso é um privilégio, uma grande responsabilidade. Você já foi marcado pelo sangue de Jesus. Eu recebi Jesus como meu Senhor, Salvador, quando eu tinha uns 7, 8 anos. Eu acreditei no Senhor, eu entendi que eu precisava de Jesus para me marcar. Eu precisava que o sangue dele me limpasse, me lavasse de todo pecado. E daí eu fui para o campo aberto. E nesse campo aberto, a gente passa por muitos desafios, por lutas, por conflitos externos e conflitos internos. Você tem percebido isso na sua vida? Você já foi marcada pelo sangue do Cordeiro? E você tem sentido esses desafios, essas lutas? Como é que você tem recebido essas lutas? Como você tem feito? Como você tem se livrado delas, né? Eu gostaria de conversar com você sobre isso, sobre o que acontece durante o nosso voo, primeiramente os conflitos externos. São muitos os conflitos, porque você tem que ter mudança, apresentar transformação. E essa transformação é desse modo
como você se veste, as suas palavras, suas atitudes, né? Tem que ser transformadas. Mas a gente volta e meia, a gente peca, a gente faz coisas que a gente sabe que Deus não se agrada. E louvado seja Deus, porque Ele nos perdoa de todo pecado, Ele nos liberta de todo pecado. E no nosso dia a dia são muitos os desafios que a gente vai encontrar. São colegas que nos rejeitam, que questionam a nossa fé, que questionam a gente não servir bebida nas nossas comemorações. E durante o período que eu estava na universidade, eu fiz alguns concursos, e nesses concursos a gente fez algumas festas, né, para comemorar, não tinha bebida alcoólica, né? E eu era muito atropelada pelo pessoal. O pessoal reclamava muito porque queria, né, cerveja, queria uísque, queriam bebidas e eu não servia. Então muitas vezes a gente é considerado como retrógrado, como careta, às vezes pela roupa que veste, às vezes como chato, porque não ri das mesmas piadas, dos mesmos sites pornográficos, né? E a gente começa a ser assim, realmente perturbado pelo mundo com relação a algumas coisas que o mundo quer que a gente se adeque a ele. E são conflitos externos. Às vezes o casal está com um problema sério de relacionamento e fala assim, divorcia, né? Por que divorcia? Uma vez um casal nos procurou, que eles estavam com um problema muito sério, tinham se separado, e um pastor falou para nós, Regina, não perde tempo com esse casal, não, deixa eles se divorciarem. Mas Deus colocou uma fé muito grande no coração do Leomar, no meu, e nós trabalhamos com esse casal. Já faz mais ou menos uns 17 anos, eles estão juntos, para a honra e glória de Deus, estão juntos trabalhando na igreja para o Senhor. Sabe, o mundo, ele está com uma cultura, com um modo de agir, e ele quer levar o cristão para junto dela. E a gente tem que reagir, tem que lutar, né? Temos que lutar para seguir aqui a palavra de Deus, que é o manual, né, para nós vivermos de uma forma digna, é o absoluto de Deus, que é inegociável. Agora, o maior conflito, maior do que os externos, né? A rejeição de pessoas, né? O isolamento, muitas vezes, que muitos enfrentam no trabalho ou na escola, nós temos os conflitos internos. A maior luta do cristão, ela é invisível, ela é interna. É uma luta que lá, nós temos lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo diz, olha, você tem que tomar a armadura de Deus, para você poder resistir no dia mau. E tendo vencido tudo, permanecer inabaláveis, né? Permanecer inabaláveis. Aqui fala que como nós devemos estar firmes, né? Nos cingindo com a couraça da justiça. E como nós precisamos ficar firmes para nós nos libertarmos, né? Contra as ciladas do diabo e contra os dardos inflamados que às vezes chegam até nós. Eu achei interessante a explicação desses dardos inflamados pelo Russell Chet. Ele fala que você já teve pensamentos assim estranhos, né? Que vêm para você, você não entende, às vezes são contrários a algumas pessoas, mas você vê que são pensamentos pecaminosos que você não devia estar tendo. E ele diz assim, quando isso acontecer, você diz para esse pensamento, não é meu esse pensamento, não é o que eu quero, o que eu desejo, não é o que eu creio. Russell Chet fala, olha, não depreja a imoralidade. Identifique, né, seu ponto fraco, aquilo que às vezes pode fazer você cair no pecado. Identifique, porque o inimigo, ele vai exatamente querer seduzir naquilo que a gente, na nossa fraqueza, nas brechas às vezes que a gente dá. Ele diz para nós assim, eu vou ajudar você, eu vou satisfazer você, eu vou aliviar você.
E ele ataca com as suas armas mais poderosas exatamente os cristãos, a igreja, é onde ele ataca a família. Então nós devemos identificar esses pontos fracos e nos afastar de sites, de às vezes amigos, de locais que nos levam a pecar, nos levam a nos distanciar de Deus. Estar sempre firme, vigiando. Pensamento ruim veio, não é meu, não quero isso, né? E vai, muda de assunto, muda o canal, né? Muda de vida, porque a gente quer agradar a Deus. E o inimigo, ele fica semeando dúvidas, questionamentos no nosso coração e incredulidade, e fica falando ao nosso coração, todo mundo faz, né? Não vai ter consequência não, fica na paz, Deus vai perdoar. Mas que eu e você possamos ter coragem de ser diferente. Que eu e você possamos entender que nós não somos todo mundo. Que o foco do inimigo é nos afastar de Deus. Mas que nós possamos nos apegar ao Espírito Santo de Deus. Orar e pedir a Ele, Deus, me fortaleça a minha fé, Senhor. Me santifica, que eu me afaste do pecado. Que eu te busque, Senhor. Crie em mim um coração puro, Pai. Eu quero viver em novidade de vida, dia após dia. Eu não quero me afastar do Senhor. A gente tem que perseverar na fé, né? Deus, Ele está conosco, Ele não nos abandona. A gente pode passar por ventanias fortes, né, durante o nosso voo, mas que essas ventanias, elas sirvam para fortalecer a musculatura da nossa fé, sirvam para fortalecer os músculos, né, das nossas asas, para a gente alcançar voos mais altos, mais fortes. Que a gente nunca se esqueça de quem nós somos. Nós somos, sim, marcados por Jesus, por uma vida nova, algo novo, algo diferente. Nós não somos todo mundo. Nós somos filhos de um Deus Altíssimo, criados por Deus para uma vida nova, uma vida na sua presença, e que a gente possa buscá-lo em todo o tempo e sermos transformados por Ele, para realmente sermos aquilo que diz lá em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, coisa maravilhosa, nós somos de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a vossa maravilhosa luz. Deus mandou Jesus Cristo, aqui naquela representação lá do sacerdote levítico, aquela ave que foi morta, e com o sangue dele molhou você e eu, e nós somos agora marcados para fazermos diferença, porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, né? Nação santa, separada. É para isso que Jesus morreu, para nós voarmos, mas voarmos de uma forma diferente, marcados por Ele, a fim de proclamarmos durante o nosso voo, durante a nossa vida, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que eu e você tenhamos isso no nosso coração, impregnado, para durante esse voo, que os conflitos externos, os conflitos internos venham, mas que nós possamos utilizar para fortalecer a musculatura da nossa fé, a musculatura das nossas asas, para alcançarmos voos mais altos, programados por Deus desde a fundação do mundo, para mim e para você. Amém? Ai, que coisa mais linda! Que Deus ministre no teu coração como ministrou no meu, e trazendo a mim e a você transformação durante o nosso voo. Venham os conflitos internos, venham os conflitos externos, mas que nós estejamos arraigados, firmes no Senhor, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.